Vamos continuando, que nós estamos chegando ao final. Sabemos que já existe um esforço mundial para a unificação das religiões. Esse trabalho ou esforço está sendo desenvolvido particularmente pelo Concílio Mundial de Igrejas. É um concílio mundial de religiões que tenta unir essas religiões num tipo de ecumenismo mundial. Mas está tomando vulto também pelo movimento da nova era, que, entre outras coisas, busca estabelecer uma religião mundial única. Também a Igreja Católica está trabalhando para a unificação do cristianismo. Esse é o seu sonho original. Eu, pastor Anés, paro aqui e digo a você, porque isso eu já li. A expressão que se usa através dos anos para a Igreja Católica, esta é a realidade. Se você é católico, me perdoe, mas é uma verdade. O desejo de tempos e tempos e tempos de eras. É o que a Igreja Católica diz de trazer os filhos rebeldes de volta. Os protestantes, que nem se chamam mais protestantes hoje. Os evangélicos, de um modo geral. Como que os filhos pródigos voltando à casa paterna, ou nesse caso, à casa materna do catolicismo. Essa é a verdade. Em pronunciamento, o Papa João Paulo II tocou nesse assunto. O repórter de uma rede de TV comentou que um dos pontos mais difíceis de ser superados será o do reconhecimento da autoridade papal pelos evangélicos. Eu vi, quando escrevi o meu livro, lá por 2005, eu vi o repórter dizer isto. O mais difícil é que os evangélicos reconheçam a autoridade papal. Fica difícil aí, até então, de os filhos rebeldes voltarem à casa, digamos, materna. Lamentavelmente, haverá igrejas evangélicas caindo nessa rede. Há hoje igrejas evangélicas e pastores praticando o ecumenismo, esquecendo-se da palavra que diz, a palavra de Deus diz, não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis, que comunhão pode ter a luz com as trevas. E diz mais, mas eu quero falar uma coisa aqui, completar esse versículo, lamentavelmente não coloquei, que comunhão há entre a luz e as trevas, ou que comunhão há entre o templo de Deus e os ídolos. Ídolos. Aí me surge ao meu coração outra coisa. Vai ser muito fácil o mundo inteiro que tem ídolos, as religiões todas têm ídolos. Vai ser muito fácil. Eles agora saírem dos ídolos mortos em si mesmos, reconhecidamente mortos, para um ídolo chamado imagem da besta, que terá espírito, terá uma falsa vida. Você está entendendo isto? Pois bem, aí está. E ainda mais, como andarão dois juntos, diz a Bíblia, se não estiverem de acordo? Amós 3:3. No capítulo referente à Grande Babilônia, nós ainda vamos tratar com muito mais detalhes deste assunto. Vamos continuando, que nós estamos chegando ao final. Sabemos que já existe um esforço mundial para a unificação das religiões. Esse trabalho ou esforço está sendo desenvolvido particularmente pelo Concílio Mundial de Igrejas. É um concílio mundial de religiões que tenta unir essas religiões num tipo de ecumenismo mundial. Mas está tomando vulto também pelo movimento da nova era, que, entre outras coisas, busca estabelecer uma religião mundial única. Também a Igreja Católica está trabalhando para a unificação do cristianismo. Esse é o seu sonho original. Eu, pastor Anés, paro aqui e digo a você, porque isso eu já li. A expressão que se usa através dos anos para a Igreja Católica, esta é a realidade. Se você é católico, me perdoe, mas é uma verdade. O desejo de tempos e tempos e tempos de eras. É o que a Igreja Católica diz de trazer os filhos rebeldes de volta. Os protestantes, que nem se chamam mais protestantes hoje. Os evangélicos, de um modo geral. Como que os filhos pródigos voltando à casa paterna, ou nesse caso, à casa materna do catolicismo. Essa é a verdade. Em pronunciamento, o Papa João Paulo II tocou nesse assunto. O repórter de uma rede de TV comentou que um dos pontos mais difíceis de ser superados será o do reconhecimento da autoridade papal pelos evangélicos.
eu vi, quando escrevi o meu livro, lá por 2005, eu vi o repórter dizer isto. O mais difícil é que os evangélicos reconheçam a autoridade papal. Fica difícil aí, até então, de os filhos rebeldes voltarem à casa, digamos, materna. Lamentavelmente, haverá igrejas evangélicas caindo nessa rede. Há hoje igrejas evangélicas e pastores praticando o ecumenismo, esquecendo-se da palavra que diz, a palavra de Deus diz, não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis, que comunhão pode ter a luz com as trevas. E diz mais, mas eu quero falar uma coisa aqui, completar esse versículo, lamentavelmente não coloquei, que comunhão há entre a luz e as trevas, ou que comunhão há entre o templo de Deus e os ídolos. Ídolos. Aí me surge ao meu coração outra coisa. Vai ser muito fácil o mundo inteiro que tem ídolos, as religiões todas têm ídolos. Vai ser muito fácil. Eles agora saírem dos ídolos mortos em si mesmos, reconhecidamente mortos, para um ídolo chamado imagem da besta, que terá espírito, terá uma falsa vida. Você está entendendo isto? Pois bem, aí está. E ainda mais, como andarão dois juntos, diz a Bíblia, se não estiverem de acordo? Amós 3:3. No capítulo referente à Grande Babilônia, nós ainda vamos tratar com muito mais detalhes deste assunto. Vamos continuando. Gente, essa aula foi maior, mas tremenda, para quem ama a revelação profética. A nossa geração tem ao mesmo tempo o privilégio e a responsabilidade de viver os dias do início desses acontecimentos. Preciso parar aqui. Eu disse a você que a igreja, pelo Espírito da profecia que a dirige, o Espírito Santo, ela anda na frente do seu tempo. É poder de Deus sobre o seu povo escolhido. Mas veja, nós já podemos ver o início dessas coisas. A inteligência artificial está aí. A imagem da besta está aí. Esse pastor está afirmando isso. Não vou dizer que ninguém afirmou até agora, mas até agora eu não vi ninguém afirmar isso profeticamente. Eu afirmo. Não quero ser o primeiro, não tenho essa pretensão. Mas essa é a realidade. Nós estamos vendo o início, a preparação do cenário mundial para esse governo iníquo. Mas precisamos saber, o arrebatamento está próximo. E será ele que propiciará todas essas coisas. Ok? Então, vamos continuando. Somos a geração que vive num tempo profético, o tempo mais importante depois da manifestação do Senhor Jesus. O primeiro tempo importante da história humana, assim, dos dois maiores, os mais importantes. O primeiro foi quando o Messias surgiu e a cruz foi feita. Mas o segundo tempo mais importante agora da era do cristianismo é, de fato, esse tempo apocalíptico do arrebatamento da igreja. No primeiro tempo, importantíssimo, a salvação veio a este mundo, o Salvador veio, o Messias veio. E no segundo, ele vai arrematar o que ele veio fazer, vai levar os seus para ele. Grande coisa, aleluia! Guardemos, pois, com amor e zelo a advertência do Senhor Jesus. Quando virdes todas essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. Nós vamos ficando por aqui nesta aula, uma aula muito importante, um capítulo crucial, importantíssimo, para nós entendermos essa grande tribulação que virá. Guarde tudo isso. Os que ficarem, os que permanecerem aqui, os que forem deixados para trás. E muitos crentes serão. Não significa que crente vai subir. Precisa estar vigilante. Jesus falou fartamente isto. A palavra de Deus fala fartamente isto. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Está escrito. Os que ficarem aqui atravessarão isso. Os que ficarem aqui hão de recusar a marca da besta, porque ainda assim a misericórdia de Deus estará operando sobre eles. Eles vão ter em si mesmos o selo do Deus vivo. Não se pode colocar dois selos ao mesmo tempo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E os que ficarem
terão de ter a marca para poder comprar e vender. Os que não tiverem, não poderão comprar e não poderão vender. Você que viaja de ônibus, quando você entrar no ônibus e olhar o seu cartãozinho magnético que você tem comprado, já é, ou Rio Card, que seja, aqui no Rio de Janeiro, São Paulo deve ter, em outros lugares, saiba de uma coisa, isso aí é um pequeno grande exemplo. Com dinheiro vivo, não adianta ter, você não viaja. Pois saiba que sem a marca da besta, sem esse código, sem esse 666, você não vai viajar com ele, vai ser barrado. Aí está. Ficando por aqui, Pastor Onéias. Na próxima aula, capítulo 14, nós vamos seguindo no Apocalipse. Fale para outras pessoas, passe para outras pessoas esse estudo. E que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Assim eu te abençoo. Em nome do Senhor.